Olá, meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês e é sempre muito gratificante, é muito bom estar com vocês. Mas eu tenho que ser mais rápido porque daqui a pouquinho já começa a me dar sinal para acabar, sabe, né? Claro, o assunto do momento não poderia ser outro, o negócio do mensalão, eu já falo sobre isso, tá? Mas antes disso, eu gostaria de mandar um recado para o cidadão, pouco educado, pouco cortês, pouco civilizado, diria, né? Porque, em princípio, quem se esconde atrás de um pseudônimo, para mim, é covarde, né? Aqui, tudo que é dito aqui é da inteira responsabilidade desse cidadão brasileiro chamado João Leite Neto, jornalista profissional, sindicato 3.314, e assumo tudo aquilo que digo. Agora, existem aquelas pessoas que usam do anonimato para assacarem contra outras pessoas. Esse cidadão fez um comentário pouco educado, me chamando de burro. Bom, isso talvez não seja novidade para ninguém, porém, dito assim, frontalmente, fica esquisito. Mas ele se referia a um comentário que eu fiz aqui e que, bem a propósito, eu vou repetir. Eu disse textualmente, no caso do Sr. Cachoeira, que a esposa dele havia procurado um juiz de direito e que teria ela chantageado ou tentado corromper o meretíssimo juiz. Esse é o fato. Comentei que eu estranhava alguns pontos desse caso. Primeiro fato, não é usual, não é comum que uma parte interessada num processo procure um juiz. O juiz, sabendo que se tratava de uma pessoa que tinha participação direta no fato que ele estava julgando, ou seja, mulher de um réu que estava sob a sua investigação, não é usual que um juiz receba a parte interessada do processo. A moça pediu a ele, juiz, ao ser atendida, que precisava ficar a sós com ele, juiz. O juiz não é usual, porque as audiências, meu amigo, embora você me chame de burro, tem caráter público. Então, o juiz deveria, até para se preservar, ter alguém como testemunha. No entanto, ele aceitou. Não é usual. Pediu que a secretária dele saísse da sala. Ficou em conversa com essa moça, Andressa Cachoeira, durante 1 hora. 1 hora após, esta moça deixou o gabinete do juiz e foi embora. Em seguida, estranhamente, o juiz faz um ofício, encaminha ao Ministério Público, se dizendo vítima de uma chantagem. Pergunto, eu aqui, o burro, por que então o meritíssimo juiz, naquele momento, não deu voz de prisão em flagrante à moça, mandando posteriormente um ofício ao Ministério Público? Também não está. Em se tratando, e comenta então esse cidadão, esse rapaz, que se esconde atrás do pseudônimo covardemente, diz o seguinte: será que o burro do João Leite não sabe que prisão em flagrante qualquer cidadão pode dar a voz de prisão? Claro, antes de eu fazer faculdade eu já sabia disso. Ocorre que no caso do juiz, mais ainda, em flagrante delito, qualquer cidadão pode prender o outro. Qualquer cidadão, é da lei. Agora, em se tratando do juiz que tem a notícia crime, ou seja, chama noticias crimini, tá? É em latim. Ele, se não efetuar diante de um crime praticado na sua presença, pior ainda, o juiz prevarica. Você sabia que existe o crime de prevaricação? Tá? Anote aí no seu caderninho do primeiro ano primário. Mas então, é essa estranheza
Se o juiz, diante de um crime, ou seja, tentativa de suborno ou de chantagem, conforme ele diz, é um crime, ele não dando voz de prisão, ele prevaricou. Talvez pensando nisso, o que ele fez para se acobertar? Fez um ofício para o Ministério Público, mas não elimina o flagrante que ele deixou de executar. Esclarecido isso? Continua uma coisa muito nebulosa. A ameaça que ela teria feito ao juiz é de que a revista Veja estava preparando uma matéria com relação ao passado desse juiz e que ela, como mulher do Cachoeira influente junto à Veja, conseguiria evitar esta matéria. É o que corre nos bastidores. Agora, se existe alguma coisa a ponto da revista Veja fazer uma matéria contra um juiz, é porque alguma coisa existe no passado desse juiz. Então vamos aguardar, vamos deixar barato, para a gente ver aonde vai parar isso. Vamos ao mensalão. Ah, maravilha, mensalão. Ontem foi uma grande vitória. Eu quero aqui deixar consignado que este país deve muito respeito ao ministro Barbosa. Ministro Joaquim Barbosa. Ele foi firme, ele peitou aqueles que teriam, assim, demonstrado alguma simpatia pelos mensaleiros e conseguiu numa vitória de 9-2, uma grande, acachapante vitória, fazer com que o tribunal analisasse a situação dos 38 indiciados. O que eles queriam é que somente 3, Valdemar Costa Neto, o João Cunha, o João Paulo Cunha e o terceiro lá, alguma coisa, um terceiro clero lá sem nenhuma expressão. E os demais iriam para a Justiça Comum. Indo para a Justiça Comum, daqui a 20 anos nós estaríamos esperando ainda uma decisão. Porque daí ele poderia recorrer até chegar. Não estaríamos aqui vivos, acho que 80% das pessoas, para a conclusão do mensalão. Essa jogada não deu certo. O Márcio Tomás Bastos se esforçou. Aliás, foi muito bem pago, né? Como sempre. Mas, então, hoje já está aí em pleno funcionamento o julgamento do mensalão. Questiona-se muito, e com muita razão, o fato do jovem ministro Toffoli não ter jurado suspeição. É uma coisa que realmente está meio que forçado. Uma situação de total constrangimento, tanto para o tribunal, quanto até para ele mesmo, ministro Toffoli. Um ministro recém-inaugurado, o mais jovem dos ministros, ele devia pautar por uma atitude de maior responsabilidade, diria. Não é? Porque se ele já entra sob suspeita, se ele começa a ser ministro, como ministro recém-inaugurado, se ele já começa sob suspeita, como é que vai terminar a carreira desse moço? Se continuar nesse tipo de coisa. Então, eu alinhavei alguns fatos concretos. Não é fumaça, ficar sem base. Não, eu tive cuidado de pesquisar. O senhor ministro Toffoli, por que ele deveria jurar suspeição? Ele não só é ligado, como ele é partícipe indiretamente. E vocês vão ver por quê. Ele foi advogado do ex-presidente Lula em 3 campanhas seguidas. Só esse fato já era para ele jurar suspeição. Em 2002, durante a campanha, os seus honorários foram pagos pelo senhor Delúbio Soares, réu direto nessa ação que ele vai votar. Entenderam? Foi ex-assessor do senhor José Dirceu.
trabalhou no gabinete do senhor José Dirceu quando ministro. Réu neste processo. Quantos? Agora, uma coisa que muito pouca gente sabe, muito pouca gente comenta. Ele é irmão sanguíneo do prefeito de Marília, da cidade de Marília, que é candidato à reeleição pelo PT. O nome, José Ticiano Dias Toffoli. O prefeito de Marília é irmão dele e é do PT. E da chamada ala progressista, entre aspas. E, por fim, ele é namorado e mora com aí há uma dúvida, mas vamos esclarecer melhor. Ele tem uma namorada, ele diz namorada, mas ele mora com ela. Ele vive com ela. Se vive com ela, caracteriza-se a união estável. O que é a união estável? Em termos do Código Civil, é assemelhado ao casamento legal. Então, ele é namorado ou vive em união estável com a advogada Roberta Rangel, que já trabalhou nesse processo que ele vai julgar. Vejam quantos motivos esse moço tem para jurar suspeição. Esse último aqui, da advogada Roberta Rangel, cabe, eu vou dizer aqui com toda a minha burrice, talvez seja uma grande jogada. Ninguém ainda tocou nesse ponto. Mas eu quero deixar registrado aqui. Talvez seja uma maquiavélica jogada. Talvez seja uma grande jogada. Uma grande armação. Se comprovados todos, e são comprováveis, né? O fato dele ser ex-advogado, ex-assessor, de ser irmão do prefeito de Marília, que é do PT, isso é fácil de comprovar. E se ele teve atuação preponderante neste processo, lá na frente, conforme o resultado, cabe nulidade. Aí ninguém tocou nesse ponto até hoje. Eu não vi ainda ninguém da imprensa tocar nesse ponto. Caberia, eventualmente, uma ação de nulidade em virtude do voto do ministro Toffoli. Quem sabe isso não é uma grande armação para uma jogada futura? Ninguém toca nisso. Fica registrado no Milk News, que costuma falar tudo aquilo que a grande imprensa não gosta de falar. Mas, para amenizar um pouco, eu tenho ainda uns 2 minutinhos aí? Tem? Ah, o Bola tá bonzinho hoje. Olha, isso aqui também é muito interessante e ninguém divulga muito isso. Segundo o Instituto Nacional de Álcool e Drogas, o Brasil tem 1.300.000 usuários de maconha dependentes. 1.300.000 maconheiros. Antigamente a gente chamava de maconheiro. Disso vem um dado muito perigoso. Desse 1.300.000, vejam a proporção, hein? Anotem. 62% fizeram o primeiro uso antes dos 18 anos. Então, é a droga que mais rapidamente atinge a camada inferior em termos de idade. 62% de 1.300.000 fizeram uso antes dos 18 anos, então quando menores de idade. Então, eu acredito que essa questão da liberação ou não da droga é uma coisa polêmica, deve ser estudado com muito carinho. Não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Não tenho, confesso ainda, opinião formada. Se por um lado
A proibição incentiva o tráfico, enriquece pessoas. Por outro lado, o liberou geral vai atingir uma camada da população, né, inferior a 18 anos, e que a maconha em si, maconha, se o sujeito ficasse só nela, as consequências seriam um pouco menores. Mas ela abre campo para a entrada de outros tipos de droga, chegando ao mortal crack. Então, esse também é um assunto que deve ser tratado com absoluto carinho. Bem, eu soube o impagável José Simão, nosso colega José Simão, ele é muito bom. Vocês sabem que aquela taça do Corinthians, a Taça Libertadores, em cima tinha o garotinho. Quebrou aquilo lá e sumiu o garotinho. Mas o Zé Simão já descobriu. Não é que ele sumiu. Que me perdoe a nação corintiana. O garotinho não sumiu, não. Ele está internado na Fundação Casa. Como corintiano, eu tenho até que dar risada, porque o Zé Simão realmente é impagável. Tá bom. Agora, eu tenho aqui, tá? Só para encerrar, isso é oficial. Ó, isso é oficial. Isso aqui é oficial. E estamos fazendo um comparativo, tá, dos salários reais pagos para a polícia de São Paulo. É uma coisa vergonhosa. Gente, é uma coisa vergonhosa. Comparar o que ganha um delegado de polícia em final de carreira com um delegado de polícia em final de carreira do Pará é uma vergonha para o estado de São Paulo. E os investigadores muito pior, os escrivães, os agentes, é uma miséria. Eu não sei como é que essa gente está trabalhando. Agora, eu sei muito menos ainda por que eles estão deitados em berço esplêndido e ainda não entraram com o movimento de paralisação. Daí o governador ia correr. E só para encerrar, eu soube, passarinhos do palácio, que ele se mostrou muito surpreso quando mostraram a ele as tabelas. Ele está achando que vocês estão ganhando bem. Bem feito. Bom, um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção. Nós estaremos de volta novamente a qualquer momento, edição extraordinária, ou amanhã, aqui conosco. Um grande abraço. Até lá. Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da pizzaria Michelúcio.